você. Deus vai te abençoar. Deus está te chamando para fazer alguma coisa, para que o corpo de Cristo seja edificado novamente. Alguns, quando foram conscientizados e agraciados com o dom e com a missão, se sentiram impotentes para fazer isso. Eu me lembro aqui de Jeremias. Falou assim: eu sou um menino, uma criança. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Moisés também. Você é o povo. Não falo direito, eu sou gago. Como é que? Não dá. Mas o medo deles era infundado. Assim também, provavelmente, os nossos medos são infundados. Está presente. Você pode visível, você coloca na linha de frente. Por quê? Como é que eu posso ajudar? Assim a gente vai se sentir pertencente. Quarto, esteja disponível. Esteja disponível. E talvez aqui a gente encontre a nossa maior dificuldade. Sabe por quê? Vivemos num mundo que demanda muito na nossa vida, do nosso tempo de vida. Nós já dormimos pouco. O recomendado dormir 8 horas. Quem aqui dorme as 8 horas recomendadas? Esse que se dormir, pouca gente. Levante as mãos ao céu e agradeça. Nossa, todo esse tempo que eu dormia 8 horas. Não dá. Se eu dormir 8 horas, simplesmente o dia não dá. Só tem 24 horas, se eu gastar 8 dormindo, a conta não fecha. Não dá tempo. A gente começa a fazer coisas mescladas, né? Ao mesmo tempo que você faz uma coisa, você faz outra. Ao mesmo tempo que você dirige, você ouve uma mensagem, ou ouve um cântico, ou fala ao celular, que é perigoso, proibido. Você resolve coisas simultâneas. Você está misturando as coisas. Você está lendo o jornal, ao mesmo tempo está comendo, e ao mesmo tempo está conversando com a esposa. As coisas simultâneas, porque não dá tempo. A gente marca encontros de negócios na hora do almoço, porque não dá tempo. A gente está almoçando e negociando e conversando, porque não dá tempo. Não é assim? Essa vida é corrida. E demanda-se mais tempo para nos aperfeiçoarmos mais um pouco, fazendo mais um curso, ou se preparando para um concurso para conseguir uma melhor colocação, para ganhar um pouco mais de dinheiro. Para quê? Lembra daquela história do cara que estava lá na praia, na rede, pendurado em 2 coqueiros, debaixo de um coqueiral, tranquilo, com a sua aguinha de coco, na sombra da praia. Chega um cara para ele, de terno, e fala: mas vem cá, esses cocos, esses coqueiros são seus? São meus. E você nunca pensou em vender esses cocos? Eu vendo aqui, um menino só veio tirar o coqueiro ali na praia. Mas não, você tem muito. Essa terra aqui em volta é tua? É. Ela não é fértil? É. Vamos plantar coqueiro. É pra quê? A gente faz uma plantação grande de coqueiro, vende muito coqueiro, e você vai ganhar muito dinheiro. É pra quê? Bom, com esse dinheiro, você faz uma fábrica. Você, além de produzir o coco, você constrói essa fábrica, você processa o coco e você vende a água do coco engarrafada. Pra quê? Você vai ganhar muito dinheiro. Para quê? Com muito dinheiro, com essa fábrica, você pode abrir uma grande empresa, você põe uma SA, sociedade anônima, você vende ações, as pessoas vão comprar ações, e você vai ganhar muito dinheiro. Para quê? Você vai ficar rico. Com muito dinheiro, você pode vir para uma praia, deitar-se numa rede debaixo do coqueiro. Para quê? Para quê? Eles somos incentivados a isso constantemente. Então, para. A gente não tem necessidade de muita coisa. Mas se a gente então a gente não tem tempo, a nossa agenda é limitada. Então, tornar-se disponível é uma questão de decisão. É uma questão de você pegar a sua agenda e, entre os seus apontamentos, entre os horários que você tem, você deixar espaço. Você deixar folga. Não é aquela agenda do tipo 8 horas, isso, 8h30, isso, 8h45, aquilo, 9 horas, e fechar todos os espaços. E às vezes colocar 9 horas
Ou 3 às 9. De um jeito ou outro vai dar certo. A gente pensa assim. Às vezes que sai. Onde é que você vai? O que você vai fazer? Eu vou ao banco, depois eu vou ao mercado, depois eu vou passar no sei aonde, eu vou pegar o André. Vai! Não dá tempo. Mas a gente acha que, porque a gente fala para dizer, o tempo vai obedecer. O que acontece é que não funciona. Atrasa uma coisa, deixa a outra. Não tem jeito. Então, tornar-se disponível é uma coisa que eu tenho que fazer de antemão. Antes. Não deixe a sua agenda. Deixa o espaço vazio ali. Mas como é que eu vou deixar esse espaço aqui sem nada? Deixa. Fique disponível. Naquele momento, alguém pode precisar de você. Ou pode ser um momento em que você pare para pensar em um outro. Fazer uma ligação, passar um e-mail, para fazer uma oração específica para alguém que te pediu, que você sabe. Torne-se disponível, porque é pelo auxílio de todas as ajudas que o corpo cresce. Se os membros desse corpo não estiverem disponíveis uns para os outros, como é que vai fazer? Como é que vai ser? Eu sei qual é o dom que eu tenho. Eu sei onde usar esse dom. Eu estou afim de usar esse dom. Eu quero muito usar esse dom. Mas não tem tempo. Aí pensa que consegue resolver essa questão de usar os dons nas reuniões, no domingo, nos cultos de celebração comunitária. Tudo bem, somos realmente instrumentos de Deus aqui, um para a vida dos outros, mas isso fica limitado a um grupo pequeno de pessoas. Nem todos podem abençoar o outro com o dom que tem de uma forma mais plena. Pode abençoar sim. É importantíssimo que estejamos aqui, porque com certeza cada um aqui presente está abençoando a vida do outro. Isso não tem a menor dúvida. Mas eu estou falando de uma coisa mais plena, de você poder ser utilizado, ser útil, ser instrumento das mãos de Deus com mais profundidade. Isso demanda um tempo que é um pouco mais além do que esse momento. Esse momento aqui é um privilégio daqueles que vêm à frente, que falam, que podem não encontrar com os outros até durante a semana, mas pelo fato de estarem aqui e de poderem trazer uma mensagem, uma palavra, fazer uma oração, estão abençoando os outros. Mas nem todos podem fazer isso, senão que tamanho ficaria o nosso encontro? Não quanto tempo esteja disponível. Participe sim das reuniões de domingo, participe dos grupos quando você tem a oportunidade, quando você está envolvido, em qualquer reunião, qualquer atividade. Então não dá para favor. É pouco, né? Domingo, grupos, é pouco, eu quero mais. Foi teve que arranjar tempo. E teve que encontrar alguém com tempo. Então, Carol e o Silvio, as duas encontraram tempo, abriram espaço na agenda, se tornaram disponíveis para que aquele momento acontecesse. E aí as duas são abençoadas nesse relacionamento, nessa possibilidade. Estão entendendo como é importantíssimo esse ponto aqui? Tudo que a gente está falando, se a gente não tiver consciência de que precisamos de um pouquinho de tempo, e a vida passa. Quando você perceber, já foi. E você não teve tempo para investir, como está se dizendo, né? Esse investimento aqui que seja bem claro, não é aquele investimento capitalista, selvagem, que está querendo se investir para ganhar. Esse investimento, como Jesus diz, empreste e não espere de volta. Ou como o ditado popular diz, quem dá aos pobres não empresta a Deus. É uma coisa de dar. Esse é o investimento. É um investimento que eu dou. Eu não estou esperando o retorno na minha própria vida. O retorno na vida de quem eu estou investindo. Então, pessoas estão investindo umas nas outras. E isso que a gente quer ver vai acontecer aqui cada vez mais. Quinto e último. Comece fazendo algo. Comece fazendo alguma coisa. Comece fazendo alguma coisa em algum lugar. De alguma forma. Não fique parado. Não fique esperando a